As bulas foram criadas para ajudar pacientes e médicos sobre o modo de usar e possíveis efeitos colaterais dos medicamentos. Acontece que, ao ler os documentos, muitas pessoas se assustam e há até aqueles que desistem de tomar o remédio por medo das reações. São muitas letras miúdas, intermináveis indicações e termos que nem sempre todo mundo entende. Você costuma ler bula de remédio? Normalmente sim. Se é um remédio que eu desconheço, eu costumo ler sim. Olha, eu dou uma olhada porque realmente tem efeito colateral, né? E eu tenho diabetes, então depende do remédio que eu tomo, vai me transtornar todinha a minha glicemia no sangue. A bula deve acompanhar e descrever as funções, a frequência de uso e os efeitos colaterais dos medicamentos. Mas se tem muita gente que não liga muito para o que está escrito ali, tem quem valorize até demais, sobretudo os efeitos adversos. Tanto que os estudiosos já até nomearam esse comportamento, é o efeito nocebo. É o inverso do chamado efeito placebo, quando o paciente sente os efeitos de uma medicação ingerida sem que eles sejam reais. A sensação no efeito nocebo é de que a qualquer momento surgirá alguma reação adversa do remédio, mesmo que, de acordo com a bula, ela seja rara. Quando a pessoa tem lá ela lê que um remédio pode dar boca seca, ou lê que um remédio pode dar prisão de ventre, elas podem apresentar queixas que se sobrepõem a essas manifestações. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, houve quem se recusasse a tomar as vacinas contra o SARS-CoV-2, justamente por esse receio. Pior, se aproveitando do medo dessas reações adversas, muita gente criou e espalhou notícias falsas contrárias aos imunizantes. A medicação ela é primeiro, digamos assim, estudada e testada em uma pequena população e depois isso vai se ampliando e aí ocorre uma observação bem estrita de qualquer tipo de efeito colateral e também da eficácia de medicação. A recomendação é de que todas as dúvidas devem ser tiradas com o médico responsável pelo tratamento antes de iniciá-lo. Mas tranquilizar o paciente nesse momento é uma responsabilidade direta também do profissional de saúde, ou seja, é uma via de mão dupla. A maioria dos efeitos colaterais são bastante raros. É claro que se o paciente ler a bula e observar alguma coisa diferente, como por exemplo um risco de alergia, risco de arritmia, ele tem que tirar qualquer dúvida com o seu médico para continuar o tratamento, não interromper o tratamento. Então, às vezes, a gente tem que criar estratégias, associar um calmante no início, às vezes introduzir um remédio em gotas, iniciar com dose pequena, estar muito próximo do paciente nessa fase, né, explicar para ele que ele pode sentir algum efeito colateral e se disponibilizar a atendê-lo quando ele tem alguma queixa, qualificar a queixa, não é porque é algo que vem de uma sugestionabilidade ou que vem de um excesso de ansiedade que aquilo não é real dentro do paciente.